todos. Quero agradecer em nome do Grupo Ritmo com Saúde a presença de todos. Nós viemos aqui para promover a saúde e falar da saúde dos pés. Vocês já pararam para pensar quantos passos vocês dão por dia? Atrelado isso à dança, imagine o desgaste maior que uma pessoa de alta performance, de atletas de alta performance pode ter em relação a isso. Então nós vamos aqui falar dessa saúde, dessa atenção que vocês têm que ter com os pés e conscientizá-los da importância do podólogo na vida dos bailarinos e dos atletas de alta performance. Quem somos? Somos o Grupo Ritmo com Saúde. Nós nascemos numa ideia de que o corpo é o nosso principal instrumento e através dele nós precisamos cuidar dele para que nós possamos ter um desenrolar melhor da sua dança, da sua vida como um todo. Promover a saúde através dos pés, cuidar com os pés ao mesmo tempo, movimento consciente, sempre prestando atenção na sua biomecânica. Nós podemos elucidá-los de como tratar esses pés melhor para ter assim, uma vivência com a saúde e o equilíbrio deles todo, como um todo. Os pés sustentam todo o nosso corpo, eles mantêm o equilíbrio para que nós possamos correr, para que nós possamos caminhar e dançar e fazer todas as nossas atividades. A podologia, os podólogos eles trabalham com prevenção de lesões, saúde, conforto dos pés, qualidade de vida e melhor desempenho da dança e no geral. O podólogo ele tem como função tratar os pés de uma maneira de 360, não só corte de unhas e retirada de calosidades de calos, mas sim verificar o tipo de marcha, verificar as más formações, as onicopatias, que os meus colegas falarão mais adiante, entrarão mais nesse assunto, e as onicofoses, as onicostíneas. Podologia e com balé, onde isso se encontra? É uma consciência que o podólogo pode atuar na vida do bailarino, do atleta de alta performance, de uma maneira mais contundente, com orientação, com exames, e trazer uma vivência dentro da realidade de vocês, de atletas de alta performance, de bailarinos, onde o desgaste é bem maior do que uma pessoa que não faz nenhum tipo de atividade extrema como essa, trazer uma consciência de que ele precisa ser cuidado, mais contra lesões. Cuidado com os pés, o caminho que vocês podem trilhar. O Grupo Ritmo com Saúde e o movimento de bem-estar. Nosso grupo defende a ideia de cuidar do corpo, é um ato de respeito, seja dançando, caminhando ou simplesmente vivendo. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouco também sobre calos e calosidades, onde afetam, o motivo que eles surgem nos pés dos bailarinos e em quem pratica qualquer tipo de esporte e até mesmo a dança. O calo e calosidade é uma camada, ele sai da camada córnea e ele é causado por atrito e pressão. Normalmente, como vocês usam muita sapatilha, fazem muito movimento repetitivos, acaba criando o calo ou a mesma calosidade. Eles têm diferença entre calos e calosidade. O calo, ele é um ponto localizado no pé, aonde pode estar com núcleo ou sem núcleo, tá? E já a calosidade, ela abrange maior a localização do pé, não só em um lugar, mas ela acaba sendo maior. Isso normalmente ele dá nos metatarsais, nas cabeças dos metatarsais, por causa devido à sapatilha ficar em pressão, a pressão sobre ele. A posição, ela ajuda muito, porque normalmente quando você usa uma sapatilha de ponta, ela te força a fazer até a modificação do pé, porque você fica na ponta e aonde tem mais atrito e pressão, onde sustenta seu corpo inteiro, é onde vai dar o calo, a calosidade.
e são muitos movimentos repetitivos, né? Os principais locais em bailarinos são na cabeça dos metatarsais. Nessa região, que é onde tem mais atrito e pressão sobre, no hallux, que é no dedão, que ele pega na parte medial do pé, que vocês vocês têm muita força na musculatura para poder sustentar o corpo inteiro e acaba se tornando tendo calos, porque o corpo entende que ele precisa como se fosse uma comunicação, uma proteção para o próprio pé. Então ele causa o calo devido a isso. A região plantar, né, que normalmente ela pega onde eu mostrei, na cabeça dos metatarsais. No calcânio é muito difícil acontecer, porém em alguns bailarinos acontece. E nos dedos também, na parte dorsal dos dedos, do quarto dedo, do quinto, do terceiro, do segundo dedo, acaba localizando na primeira falange, porque ele cria muito atrito na sapatilha. Já nas outras danças também acontece, mas não com tanta frequência e tanta dor, né? Porque o pé ele modifica muito dentro de uma sapatilha. O calo ele se torna um problema, normalmente no bailarino, quando ele começa a sentir dor, quando ele muda a coloração, ele cria uma coloração diferente, como se estivesse inflamado a pele. Normalmente alguns bailarinos eles começam até mesmo a modificar a pisada, porque eles estão tanto em constante treino que eles nem notam, só notam quando eles vão usar um sapato decorrente, um tênis, um chinelo, e eles veem que começa a incomodar. E algumas lesões, né? Normalmente vocês devem sentir bastante a modificação até mesmo do pé, dos ossos do pé. Os tipos de calo, esses que eu falei para vocês, que são no dorsal dos dedos, no hallux e na cabeça dos metatarsais. E normalmente ele também dá nos calos perimbiais, que ele é ao redor da unha e ao mesmo embaixo da própria unha. Então eu expliquei mais ou menos o que é o calo e a calosidade. Eu acho que vocês devem sofrer bastante, principalmente quando vocês têm um nível de treino mais elevado, os atletas já estão mais avançados e usam sapatilha de ponta, e os podólogos nós podemos ajudar. Eu vou passar agora para minha amiga. Boa noite, hoje eu vou falar um pouco sobre calos e calosidades, os dados estatísticos. Estudos observacionais apontaram que entre 70% a 90%, Estudos apontam que entre 70% e 90% dos bailarinos desenvolvem calos e calosidades no longo da prática contínua. A incidência maior é quem pratica o balé clássico, pois eles praticam a técnica de ponta. Agora eu vou falar um pouco sobre a prevenção. O lavar bem os pés, secar, usar calçados ideais de conforto, revezar, já que vocês têm aula com a sapatilha, quando acabar, tentar usar os sapatos mais confortáveis. Não tentar cortar em casa as unhas nos cantos, cortar reto, não entrar tão profundamente. Sim. Então, também temos que hidratar bem a pele com produto específico, se possível diurético. Também temos que ter o ajuste da sapatilha correto, nem grande nem pequena, correto, porque tanto ela folgada, ela também vai criar esse atrito. A ventilação é carga da secagem das sapatilhas. Assim, depois da aula, colocar em lugar ventilado para evitar essa umidade. Também
Não tentar desbastar em casa esse calo usando uma lâmina, porque vocês podem afetar a camada mais profunda, criando um lugar para vírus e bactérias. Bom, protetores. Com certeza todos vocês usam protetores, as ponteiras de silicone e gel. Aí aqui tá duas imagens, essa é de silicone, essa é de gel, e é revestida de tecido. E dá um conforto maior. Também temos protetores para atos valvos, que é o Joanete. Temos os protetores de almofada metatarsais, que é para deixar menos atrito nos metatarsos. Separador interdigital, protetores de silicone para dedos e espumas e feltros, para dar aquele alívio à pressão e atrito. O tratamento também inclui avaliação podológica individualizada, identificação daquele lugar com mais hiperkeratose e as áreas de sobrecarga, o desbaixo vai ser feito com toda a técnica seguro para tirar essa calosidade e calos. Vocês vão sentir na hora a melhora dessa pressão e desconforto. Logo depois vai ter a orientação dos cuidados domiciliares, a identificação personalizada dos protetores que realmente vocês vão ter que usar e, por fim, um acompanhamento podológico todo mês. O que é a tose? Ela é a famosa unha encravada. E como que ela acontece no balé, né? É quando a nossa unha ela cresce de uma forma inadequada e acaba entrando aqui na roda do dedo. O nosso corpo entende que isso é um corpo estranho e aí causa um processo inflamatório. E a gente tem 3 estágios. No primeiro estágio, aparece a pontinha da unha entra na pele e aí aparece uma leve vermelhidão. Tá? Ela assim com a cabeça. No segundo estágio, pode aparecer um granuloma, que seria a gente falava antigamente, né, carne esponjosa, que é uma carne que parece uma esponja mesmo. E no terceiro grau, ele pode ser purulento, então apresentar uma secreção mais amarelada. O ideal é a gente saber verificar, né, esses fatores, para quando ele tiver inicial já procurar um profissional podólogo, tá? E por que isso acontece no balé? Principalmente pelo atrito das sapatilhas de ponta, vocês ficam muito tempo na mesma posição e corte inadequado. Então, às vezes, a gente sente que a unha tá pegando e dá um cortinho e não vê, né, que ficou uma pontinha de unha ali. E aí o corpo entende que aquela nossa unha que ficou ali é um corpo estranho e faz todo o processo inflamatório, que causa dor, vermelhidão, inchaço. E aí, quando a gente perceber essa vermelhidão, a gente já tem que procurar um profissional podólogo. Até agora eu vou falar um pouquinho para vocês dos sinais e sintomas, tá? Sinais e sintomas. Como vocês podem ver, alguns dos sinais quando acontecer, dor intensa no local, pode haver desconforto ao calçar a sapatilha, inflamação e muita dor. Vocês têm que sempre estar pesquisando, observando, para não deixar se agravar. Aí, quais são as intervenções podológicas? Correção das vias passifericolores, um corte técnico sempre bem feito ajuda, calçados sempre procurar o mais confortável, que não tiver só na sapatilha, e higienização correta dos pés. Também os podólogos têm o uso do LED para justamente tratar, como a Luana disse, na fase 1, 2 e 3, o granuloma. Então, essa pode fazer intervenção dos usos de LED. Então, assim. E as evidências científicas falam que as mulheres elas têm mais flexibilidade que os homens, porém sofrem mais com a parte com os pés e o tornozelo, a biomecânica. Enquanto que os homens não usam sapatilha, eles têm mais problema na musculatura, então eles têm que trabalhar mais a parte de lesões musculares.
Oi, gente, boa noite. Vou falar um pouquinho agora sobre a micose nos pés bailarinos, tá? Então, cuidados importantes para quem dança. A micose, o que é? A micose é um fungo, tá? Que ele encontra uma casinha ali dentro do nosso pé, que ele ama. Ele ama a parte de lugares quentes e úmidos, tá? Então, pode atingir tanto as unhas quanto os pés. Muitas vezes as pessoas acham que atinge só as unhas, a lâmina, mas não, os pés também. Pode aparecer entre os dedos, tá? Na sola dos pés, ao redor das unhas ou nas próprias unhas, que seria a onicomicose. Como que fica, tá? Micose nas unhas. Então a gente começa a ter aquela unha um pouquinho mais grossa ou uma mancha, a unha muda a cor, ela quebra com muita facilidade, tá? Então até o corte das unhas com frequência é muito importante, porque quando a sua unha está muito grande, você tem um atrito com o calçado, você pode causar um descolamento ali. E aí o fungo ele vai chegar e vai falar, olha, um lugarzinho legal, úmido, um lugarzinho quentinho, eu vou ficar aqui, eu vou morar aqui. E é onde tem uma portinha ali para o fungo se instalar. Tá? Por que os bailarinos têm risco? Por conta de usar a sapatilha por um bom período, tá? Ela acaba trocando a sapatilha com uma certa frequência, com o que deve ser feito. Então, o bailarino acaba tendo esse risco por conta disso, pelo uso de muito tempo da sapatilha fechada. Então, sinais e sintomas: coceira, rachaduras, a pele descamando, vermelhidão, mau cheiro e alterações nas unhas. Como tratar? A gente pode ser tratado e evitado, tá? Com sprays antifúngicos, tá? Cremes. Seguir a orientação de profissionais, de podólogos e médicos, tá? Médicos dermatologistas. Manter os pés sempre limpos e secos. E também pode ser feito através de medicação via oral, seguindo sempre a orientação do médico, tá? Então, como prevenir? Terminou de usar a sapatilha por um tempo longo, sempre tentar ter 2 sapatilhas pelo menos para poder ir alternando, tá? Para deixar uma ali quietinha, secando. Lavou os pés, secar. Tem gente que eu já ouvi falando assim, eu não preciso lavar os pés porque eu já tomei banho, a água já vai cair nos pés e não precisa, tá? Já ouvi isso. Precisa lavar os pés bem, precisam ser secos. A sapatilha ela deve ser higienizada, ela deve estar sequinha. Sempre, se possível, trocar, como eu disse, tá? Então, são cuidados assim básicos, mas são muito importantes. E cuidar dos pés é parte do amor pela dança, porque eles é quem nos levam aí para onde nós queremos, tá bom? Agora eu vou passar para você. Eu vou falar sobre a importância da higienização dos pés. Como os colegas de uma pincelada, eu vou destacar um pouquinho mais sobre essa higienização. Então, assim, a gente toma banho todo dia, a gente escova o dedo todos os dias, cuidamos da nossa aparência todo dia e às vezes a gente esquece dos pés mesmo. E na hora do banho, é como a colega falou, a gente toma banho, a água do cara já está lavando. E não é bem assim. É muito importante a gente fazer a higienização diária dos nossos pés. Então, o que a gente pode fazer? Antes de eu demonstrar e fazer a demonstração, eu vou explicar para vocês um pouquinho da má higienização. Quando a gente não faz a higienização, o que acontece nos nossos pés? Ele pode dar umidade nos nossos pés, né? Ele pode trazer mau odor, que é chamada dromidose. Ele pode dar micose, que é uma região onde o pé fica úmido e favorece o surgimento de fungos e bactérias. Também pode surgir a famosa unha encravada, que a gente não gosta. Eu tenho certeza que vocês, né, não querem ninguém, se já teve unha encravada, já sofreu muito e sabe o que é essa unha encravada. Tá? Então, a má higienização pode acarretar e aparecer tudo isso nos pés de um bailarino. Tá? Então, assim, agora eu vou dizer para vocês
a forma correta de a gente fazer essa higienização. Então, na hora do banho, a gente aproveita o banho, né? A gente pega a bucha, uma bucha macia, da mesma forma que a gente passa pelo nosso corpo, a gente esfrega a parte superior, que é o dorso do pé, a gente esfrega também a região plantar, o calcanhar, e é muito importante que a gente também lave entre os dedos, né? Às vezes alguma sujeirinha que fica aqui, a gente pode também fazer essa higiene entre os dedos. Enxaguar bem os pés para tirar todo o resíduo daquela sujeira. Acabou o banho, a gente tem que fazer a secagem correta dos pés, tá? Pegar uma toalha limpa, secar bem o pé, inclusive o meio dos pés. Porque a gente não pode deixar esse meio dos dedos, então aqui, ficar úmido, porque vai favorecer o surgimento dos fungos e das bactérias, tá? Então a gente não quer isso, ninguém quer isso no nosso pé. Então, depois dessa secagem, é muito importante a gente também fazer o costume e o uso de um hidratante específico para os pés, tá? Da mesma forma que a gente tem para o corpo, hidratante para o rosto, também tem hidratantes específicos para os pés. Então, você passa aquela hidratação, faz aquela massagem suave dos seus pés, tanto na parte superior do pé, na plantar. Só que entre os dedos, a gente recomenda não colocar creme entre os dedos. Por quê? Porque ali, se a gente colocar o hidratante, vai ficar aquele ambiente úmido, que é o que a gente não quer para poder surgir os fungos, tá? Então, a gente passa o hidratante no pé, mas evita passar entre os dedos, ok? Vou falar um pouquinho também do corte das unhas. A gente, como podólogo, recomenda que a gente faça o corte das unhas sempre reto. Nunca arredondar. A gente acha que a gente arredondando vai ficar melhor, vai ficar mais confortável, vai ficar mais bonito, mas não. Esse arredondado, esse bonito, vai acarretar o quê? A famosa unha travada que ninguém quer. Então a gente sempre recomenda a fazer o corte de forma reta, tá bom? Então eu vou fazer uma pequena demonstração aqui, para a gente poder gravar bem e não errar mais, e não cortar arredondar, tá? Se eu estou usando a tesoura aqui, é lógico que a gente em casa, a gente não vai usar essa tesoura, né, de material escolar. Você vai utilizar um alicate próprio ou a sua tesourinha própria individual e nunca compartilhe com outras pessoas da casa, tá? Sempre tira o seu alicate próprio para não passar nenhum, se tiver alguma sujidade, não passar para outra pessoa, tá? Então lá no seu pé, na sua casa, quando você vai fazer o corte, sempre você faça o corte. Você vai fazer o corte reto. Sempre. Nunca arredonde a unha. Se acontecer de essa ponta, tanto da direita ou da esquerda, você cortou reto e você achar que essa ponta da unha está ferindo a pele, sutilmente você pode, né, pegar uma lixinha e dar uma leve, bem sutil, arredondadinha para não machucar o pé. É o máximo que pode ser feito, tá? Sempre cortar reto, ok? Outra coisa uma coisa que a gente não deve fazer, cortar a unha rente à carne, rente à pele. Às vezes a pessoa quer cortar curta demais para facilitar a vida e corta bem aqui rente à pele. E o que vai acontecer? Você vai ferir a sua pele aqui embaixo. Esse ferimento, ele é uma porta aberta para surgir uma infecção ali, depois primeiro uma inflamação e posteriormente uma infecção. A infecção, ela vem junto com aquele exudato, aquele pus amarelo, e ali você sente que você tem um coração pulsando. Quando isso acontecer no seu pé, na sua unha, você sabe que você está com uma infecção ali, porque entrou alguma bactéria através daquela porta. Aquele momento que você cortou errado, que você feriu, aquele momento foi o momento em que veio a trazer uma inflamação e posteriormente uma infecção, tá? Então a gente nunca corte a renda, sempre deixa uma margem do corte da unha antes de chegar na pele, ok? A gente não faça isso, tá? Esse uso correto, o corte correto é sempre reto. Por acaso, se algum bailarino de vocês estiver dentro da condição de diabético, não ter um cuidado redobrado. Porque na hora do corte, se vier a ferir, a gente recomenda que vocês procurem um médico ou um podólogo para a gente poder auxiliar vocês da forma correta, tá? É uma condição mais delicada que a gente precisa ter um olhar mais preciso aí, tá bom? Então,
Então, esse que eu queria passar para vocês em relação ao corte. Tá. Eu vou falar um pouquinho do podoscópio, que é esse daqui, ó. Que ele é usado na podologia também. Esse arminho que é de vidro. Ele é um aparelho com uma base de vidro, com luz, que permite aos submembros profissionais a observarem e avaliarem as plantas dos pés. Ele permite visualizar pontos de maior pressão, alteração com o pé plano ou cavo, tipo de pisada pronada, supinada ou neutra, áreas de calosidade e distribuição do peso corporal. E o nosso outro amiguinho, que é esse plantígrafo, esse daqui, que a gente passa uma tinta nele, né? A gente passa uma tinta desse lado e aí a gente coloca a folha de sulfite e vocês na marcha vai pisando e vai sair a imagem do pé aqui na folha de sulfite. E ele é usado para obter a impressão da palmar, avaliar o formato do pé, auxiliar na confecção de palmilha e comparar alterações ao longo do tempo. Alguma de vocês queria estar fazendo o exame do podoscópio? Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, eu vou falar sobre relaxamento pós-treino e massagem também. Eu trouxe alguns utensílios aqui muito simples e fáceis de serem encontrados. Eu vou falar sobre alguns exercícios que vocês podem fazer, utilizando coisas simples. Por exemplo, uma bolinha bem macia. Vocês podem estar colocando no pé de vocês, dá tempo para fazer a demonstração? Não, pode mostrando, boa sorte. Com essa bolinha macia, o que você pode fazer é apoiar o seu calcanhar nessa bolinha e simplesmente pressionar algumas vezes, fazendo essa pressão no seu antepé. Aí fica aqui perto de vocês quantas vezes, mas isso promove um relaxamento bem gostoso. Pode colocar essa bolinha no retropé e deixar o seu pé apoiado e também pressionar essa bolinha algumas vezes. Isso vai ajudar na circulação, na elasticidade e vai dar um relaxamento bem gostoso, profundo. Você pode pegar essa bolinha e rolar toda a sua planta do pé, rolar algumas vezes, parar ela aqui no médio pé e fazer movimentos circulares para a direita, pressionando levemente, para a direita e para a esquerda. Pode usar esse instrumento aqui, que também é de fácil acesso, vocês conseguem encontrar com facilidade. Seria esse macarrão de piscina, vocês podem fazer com os dois pés. Vocês podem ter todos em casa. Comprar uma bacia. Nós temos aqui esse mini furô, mas em casa
Qualquer bacia que vocês tiverem, podem separar essa bacia só para isso. E colocar umas bolinhas de gude. E colocar os pés em cima dessas bolinhas. Vai dar um relaxamento bem gostoso também. Vai colocar os dois pés, sentado confortavelmente ou numa cadeira ou no seu sofá, no seu quarto, na sua sala, em casa. Pode estar lendo um livro confortavelmente, assistindo a sua série e passando os seus pés aqui sobre essas bolinhas. É muito gostoso, é bem relaxante. Só fazendo para vocês saberem como é bom. Feito isso, depois de alguns minutos, o que vocês podem fazer? Aproveitando essa bacia que vai estar na casa de vocês com essas bolinhas, pode levar para o protetor. Se vocês tiverem um saquinho ou quiserem comprar um protetor também, vocês podem colocar esse protetor aqui na bacia. Colocar aqui algumas ervas, se vocês quiserem comprar, e fazer um spa dos pés em casa. Também é muito bom para que vocês tenham a relaxar. Colocar alecrim, calêndula, camomila, algumas ervas que vocês gostem. Colocar um pouco de água quente. E quem é diabético e quem é hipertenso não pode colocar sal, porque geralmente a gente coloca um pouco de sal grosso, a água quente, as bolinhas ficam embaixo e você vai ficar um tempo ali fazendo esse relaxamento e circulando o seu pezinho. Depois de uns 10 minutos, é bem gostoso isso, porque a água vai estar morninha, quentinha. O que você vai fazer? Você vai pegar, tirar, furar e depois jogar isso aqui. Pode fazer esse spa dos pés. Nós que somos podólogos, nós usamos produtos profissionais. Mas na casa de vocês, não tendo esses produtos, qualquer hidratante que vocês tenham em casa, vocês podem usar. Aproveitando esse momento de autocuidado e relaxamento, vocês vão pegar ou um esfoliante que vocês tenham, vão estar passando no pé de vocês, fazer essa esfoliação e depois vão passar o hidratante também. E eu preparei o quê? Rapidamente alguns movimentos aqui de massagem que vocês podem estar fazendo. Vocês podem estar, depois de passar o hidratante, pressionar, fazer leves pressões nos pés, eu vou virar para vocês verem. E fazendo isso aqui por alguns minutos, só para vocês sentirem esse conforto. Pode pressionar os dedos por alguns segundos para baixo, para cima. Feito isso, pode pegar o pé e circular e massagear aqui os maléolos, também é gostoso. Vai fazer uma drenagem aqui. Vai fazer massagens também com os polegares entre os ossinhos do pé. Vai fazendo com os dedos. Isso vai deslizar porque você vai estar com hidratante ou com óleo também, que você pode estar passando. É muito bom. Vai fazer por alguns minutos. E depois de baixo para cima vai estar fazendo. E vai promover uma drenagem automaticamente. Então vocês fazendo isso aqui, vocês vão ficar relaxados, vão ter uma noite tranquila de sono, bem gostoso, e vão estar preparados para o dia seguinte para a próxima aula. Foi isso que eu preparei para vocês. São coisas simples e fáceis de vocês fazerem em casa, tá bom? Nós preparamos algumas interações, mas devido ao conselho do ano, a gente não vai deixar falar essas interações, esses alunos, e nós temos alunos que se tiver distribuído para vocês, tá? Um agradecimento pela presença e pelo investimento. Em nome do Grupo Ritmo Consalador, eu agradeço a todos. Muito obrigado.